Olá, meus amigos, eu sou o professor Marcelo e este é o canal Resenha Forense. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e você também pode ajudar o projeto com apenas R$ 2 por mês no Apoia-se ou sendo membro. De volta aos comentários à nova lei de licitações, a gente está no título segundo agora, né, das licitações. Então, título segundo das licitações, capítulo 1º do processo licitatório, tá? Artigos 11 a 17. Então, este é o recorte de hoje, capítulo, ou melhor, artigos 11 a 17. Muito bem. Artigo 11. O processo licitatório tem por objetivos. Então, qual é o objetivo da licitação? Ou melhor, quais são os objetivos da licitação, né, no plural? Então, vamos lá. O legislador aplica os verbos aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, um primeiro objetivo da licitação é o de assegurar uma proposta que, para a administração, para os olhos da administração, seja mais vantajosa. Isso não quer dizer que seja mais barata, tá? Confiram, aliás, os comentários logo no primeiro dia, né? Pense-se aqui no critério de empate ficto que se impõe legalmente com ME e EPP, né? Se não for pregão 10%, se for pregão 5%. Vocês se lembram disso? Importante, né? E aí, aqui como uma novidade da lei, né? Inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, tem que comprar um negócio que dure, né? Não é só o mais barato, ou o que pareça ser mais barato, é aquele que ao longo dos anos também demonstre maior eficiência, maior durabilidade, né? Maior ciclo de vida, menos obsoleto, enfim, ou menos sujeito à obsolescência. Inciso segundo, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e justa competição. Claro, licitação, a gente pensa muito nisso, né? Igualdade. O Estado não pode dar privilégios, né? Se ele não pode dispensar nem tornar inexigível a licitação, ele tem de licitar. E se ele tem de licitar, ele tem que respeitar a isonomia. Senão é dinheiro do erário indo para alguém sem controles, sem critérios, enfim, tá? Então, assegurar tratamento isonômico e justa competição. Artigo 5º da Constituição da República, basicamente. Caput. Terceiro, evitar contratações com sobrepeso ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. Então, ó, evitar sobrepreço, evitar preços manifestamente inexequíveis e evitar superfaturamento na execução dos contratos. Tá? Aliás, o conceito de superfaturamento aqui é bem elastecido. Tá? Último vídeo, salvo engano, né, que eu comento ali como a lei define o superfaturamento. É bastante interessante nesse ponto. E quarto, inciso quarto, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, incentivar a inovação e sustentabilidade, a gente pode colocar assim, tá? Não só ambiental, tá? Sustentabilidade econômica também, tá? Ok. Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas. Então, vamos começar os grifos aqui, ó. A alta administração é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos. Então, avaliar, direcionar e monitorar as licitações e as contratações, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput, que a gente acabou de ver aqui, né? Os 4 incisos. E também para promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Aqui é um lado poético da lei, né? Ela diz algo que todos esperam, a rigor, tá? Não precisa estar na lei. Isso é razão prática, isso é lei natural, isso é por todos esperado, tá? Artigo 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte. Então, a licitação observará o seguinte. Número 1. Inciso 1º. Os documentos serão produzidos por escrito
Então, documentos por escrito. Tá? Ah, alguma coisa verbal, tem que ser reduzida a termo. Tá? É o que a lei está indicando aqui. Com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Ou seja, os atos são autuados. Né? Os atos administrativos serão reduzidos numa ata, né? E todo mundo tem que assinar, essa é a ideia. Justamente para permitir maior controle, né? E maior racionalidade. Inciso segundo, os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Então, ó, valores, moeda corrente nacional. Tem que contratar em reais, a princípio, tá? Ressalvado, é claro, o disposto no artigo 52 da lei, que trata justamente das licitações internacionais. Como a nossa leitura, vocês sabem bem, não é preguiçosa, ó, o artigo 52 da lei está aqui e eu já vou ler, ou melhor, já vou lê-lo com vocês, tá? Então, está aqui o artigo 52. Nas licitações, só uma leitura en passant, porque um dia a gente vai chegar aqui, tá? Então, nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, ó, uma possibilidade, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Interessante, né? Parágrafo 2º. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de licitação nas condições de que trata o parágrafo 1º do artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Então, o licitante brasileiro, caso vença a licitação, o governo, o Estado não vai pagar em dólares, por exemplo. Vai converter e pagar em reais. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes, tá? Àquelas oferecidas pelo estrangeiro. Então, o gringo, né, o estrangeiro deu hipoteca, o brasileiro dá também. Parágrafo 4º. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5º. As propostas de todos os licitantes estão sujeitas às mesmas regras e condições na forma do edital. Claro, não é porque é licitação internacional que o licitante internacional será mais ou menos importante. Ele será mais um competidor e, como tal, deverá passar pelo crivo da isonomia. Afinal, a licitação não deixa de ser brasileira. É uma licitação brasileira com eficácia internacional, é verdade, mas é brasileira. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso. Então, o edital não poderá prever condições que constituam barreira de acesso ao licitante estrangeiro. Então, mais uma vez, o respeito ao licitante estrangeiro, tá? Não vai privilegiar o brasileiro. Admitida a previsão, aí isso pode, né? Ó, então, é admitida a previsão de margem de preferência para os bens produzidos no país e para os serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. De repente, por exemplo, em metro, né, ABNT, conforme o caso, sempre na forma do artigo 26, que a gente vai comentar um dia. Mas, ó, uma leitura en passant sobre a licitação internacional. Bastante interessante, por sinal, né? Um texto bem escrito. E o parágrafo 6º aqui, ó, não é inconstitucional, tá? Um dos objetivos da licitação é justamente o desenvolvimento nacional, né? Então faz todo sentido. Então, voltando, inciso 3º do 12. Então, além dos incisos 1 e 2, observar-se-á também inciso 3º. O seguinte: o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta, não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo. Então, desatendimento de exigências meramente formais não importará afastamento de licitante nem invalidação da licitação. Então, aqui é aquela ideia de formalidade regrada ou temperada, né, que já imperava na época da Lei 8.666. Já vi jurisprudência discutindo, por exemplo, o sujeito deixou de colocar o carimbo na posição direita da folha e o edital falava que tinha que ser no centro, né? Aí discussão sobre isso, sabe? Acredite, o Brasil já passou por essa fase. E é claro que você não pode excluir alguém da licitação só por isso. O objetivo da licitação não é saber quem vai posicionar o carimbo no local A ou B, e sim aquele que vai oferecer o melhor serviço, principalmente o serviço mais barato e mais eficiente. Inciso 4º. A prova de autenticidade... Tomando um café aqui. A prova de autenticidade de cópia de documento público particular poderá ser feita perante agente da administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado.
sob sua responsabilidade pessoal. Ah, isso é ótimo, hein, ó. Então, o que, que pode acontecer? O sujeito chega no cartório lá do órgão licitante, ó, eu estou com os originais aqui, mas eu não quero depositá-los. Autentica para mim. Ah, tudo bem. Ele olha, faz um novo documento, tira um xerox. O particular interessado paga uma tarifa por isso, talvez. Ele assina, olha, realmente confere com o original, então você pode apresentar na habilitação. Ou, se o advogado, com a sua responsabilidade pessoal, declarar a autenticidade do documento, já serve. Isso já acontecia na época do CPC de 73, né? Com as procurações, né? Houve uma reforma e acabou com aquela coisa. Então o advogado declara a autenticidade dos documentos também que instruem uma execução, por exemplo, né? Então, aos poucos a gente foi realmente tirando as burocracias, né? Ainda bem. Inciso 5. O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Olha que interessante, ó. O reconhecimento de firma, reconhecer firma, que é um saco, né? Somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal. Ou seja, ex ante, sem lei, não se pode exigir reconhecimento de firma. Ex ante, sem dúvida, não se pode exigir reconhecimento de firma. Um avanço extraordinário da lei de licitações nesse tanto. Tá? Aqui a gente tem que admitir que andou bem o legislador. Que é sempre criticado aqui, né? Mas a gente tem que reconhecer quando ele acerta. Tá? Inciso 6º. Os atos serão preferencialmente digitais, de forma a prevenir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico. Ou melhor, de modo a permitir, né? Claro, não prevenir, permitir. Claro, a vantagem dos autos eletrônicos é evidente. Ninguém leva os autos para casa, ninguém pode rasgar uma folha, né? Então, é muito melhor. Inciso 7º, último. A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual. Então, plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, aí é uma concatenação da atividade administrativa com a atividade legislativa, né? Então, pode haver uma comunicação. Olha, eu estou planejando fazer assim, tal. Se puder votar o projeto de lei dessa forma, a gente se ajuda e assim vai. Então, politicamente é interessante. Parágrafo 1º. O plano de contratações anual de que trata o inciso 7º, que é esse aqui, justamente, né? Ó, o inciso 7º fala do plano de contratações anual. É esse aqui. Então, este plano aí deverá ser divulgado e mantido à disposição do público no site, né, no sítio eletrônico oficial, e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos. Ou seja, este plano de contratações anual parece que ele é vinculante, né? Ó, será observado pelo ente federativo. Ele parece ser vinculante. Então, não é só um enfeite, é algo que vincula a atividade vindoura da administração. Isso é interessante porque difere a atividade administrativa a longo prazo, né? Evita perder dinheiro à toa, enfim, realmente faz bem aqui. Talvez fosse melhor até um plano de contratações de 2 anos, enfim. Mas tudo bem, anual já é uma margem razoável. É permitida a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico mediante certificado digital emitido em âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é o ICP Brasil, acho que é uma autarquia, tá? Então, isso aí também bastante frequente entre nós. Artigo 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos. Então, os atos são públicos, né? Ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo, então, ressalvadas informações com sigilo, né? Cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado na forma da lei. Tem até uma lei interessante sobre isso. Lei de acesso à informação. Deixa eu só procurar no Google. Ver. Então aí, o comentário. Ó. Ver. Lei Federal. Número 12.527. Lei Federal 12.527 de 2011, que é a Lei de Acesso a Informações. Regula o inciso 33 do artigo 5º da Constituição da República e
ele regula não só o inciso 33 do 5º da Constituição, mas também o inciso 2º do artigo 37 da Constituição também. Fica redundante, mas enfim, da Constituição também. E o parágrafo 2º do artigo 216, igualmente da Constituição. Eu sei que eu repeti da Constituição, mas enfim. Mas o mais importante está aqui, né? Ó. Regular o inciso 2 do artigo 37 da Constituição, né? Importante. Importante. O que diz o artigo 37.2 mesmo? Vamos olhar aqui. O 37 é o do LIMP, né? São os princípios da administração, mas o 2... É engraçado. O 2 ele fala de concurso público, né? Investidura, enfim. E o 216 fala do patrimônio cultural, né? Interessante. E aí seria a gestão documental. Mas enfim, todos aí são importantes, né? E o 33, claro, né? Garantia fundamental. 33 do artigo 5º, né? A garantia fundamental do particular de receber dos órgãos públicos informações de interesse geral. Mas aí cabe um estudo mais detalhado aqui, tá? Quem sabe um dia a gente comenta essa lei. Não é o momento. Mas quando a lei fala aqui na forma da lei, provavelmente o aqui, a maior e mais importante menção seja essa. Avante. A publicidade será diferida. Publicidade diferida, o que ele está falando aqui, olha, é diferir no tempo, né? Então, no momento fica secreto, depois abre para o fulano e para o Zezinho, depois abre para todo o público, e assim sucessivamente. Então, a publicidade será diferida, olha só, ó, quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. Mas é óbvio, tem que ser assim, isso não é inconstitucional. Tem que ser assim, porque se todos os concorrentes conhecessem as propostas dos seus adversários, eles naturalmente manipulariam as suas propostas e isso frustraria o caráter competitivo e possibilitaria a fraude, né? Aliás, é crime licitatório, né? Você vazar informação, abrir carta, enfim. Segundo, quanto ao orçamento da administração, nos termos do artigo 24 da lei. E aí, adivinha o que eu fiz? Coloquei o artigo 24 aqui. E a nossa leitura, vocês sabem bem, não é preguiçosa. A gente tem que ler toda a lei sem preguiça. Olha só, desde que justificado, é o 24, desde que justificado, então tem que ser justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. É um ato discricionário, mas ele precisa ser motivado, precisa ser justificado, tem de ter fundamentação. Sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias à elaboração das propostas. E nesse caso, inciso 1, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo, claro. Né? Você não pode impor um sigilo orçamentário contra o TCU, ele precisa fazer a fiscalização. Inciso 2 foi vetado, não cabe a nós estudar o veto. Avante, artigo 14 agora. Não poderão disputar licitação ou participar de execução do contrato, e aqui é interessante, ó, direto ou indiretamente. Então não pode participar de licitação, nem direta nem indiretamente. Então eu poderia dizer o seguinte aqui, imagina só, uma sociedade limitada quer participar da licitação. Indiretamente, seus sócios participam dessa licitação, entenderam? Então talvez o sentido da lei aqui indiretamente seja para alargar mesmo o conteúdo, tá? Então vamos lá. Não poderão disputar a licitação, nem participar da execução do contrato, direto ou indiretamente. Número 1. Autor do anteprojeto. Ó, vamos fazer assim, ó, autor do quê? Do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo. A lei deixa claro, pessoa física ou jurídica, não importa. Isso quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. Então, se você foi autor do anteprojeto, se você foi autor do projeto básico ou se você for o autor do projeto executivo, você não pode depois participar da execução do contrato. Do próprio projeto, é claro. Né? Porque você já tem um know-how ali, né? Número 2. Empresa, isoladamente ou em consórcio. Responsável pela elaboração do
Tá, vamos grifar tudo de uma vez. Empresa isoladamente em consórcio, responsável pela elaboração do quê? De novo, ó, do projeto básico ou do projeto executivo. E aí a lei aumenta, ó, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto. Responsável técnico ou subcontratado. E isso quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários. Olha, vamos tentar desmembrar aqui, que a redação ficou chata, né? Vamos lá, ó. Não poderão disputar licitação. Escrevi errado. Tá certo. Eu achei que tinha escrito errado ali. Disputar, agora sim, licitação. Nem poderão executar contratos. Então vamos lá, vamos fazer um desmembramento analítico aqui. Primeiro, então, quem não pode disputar licitação segundo o inciso 2? Empresas responsáveis pelo projeto básico e ainda, ou, né, ainda responsáveis pelo projeto executivo. E segundo, empresa na qual o autor do projeto, provavelmente aqui, né, provavelmente pessoa natural, então, autor na qual o autor do projeto, provavelmente uma pessoa natural, seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% capital votante. Ou ainda, responsável técnico e subcontratado. Olha, é difícil achar algum tipo de relação jurídica fora disso aqui, hein? Porque responsável técnico e subcontratado é qualquer tipo de terceirização, enfim, qualquer ingerência, né? Então, não poderão disputar aqui a empresa na qual o autor do projeto, provavelmente uma pessoa natural, seja dirigente, gerente, controlador, acionista, detentor de mais de 5% do capital votante, escrevi errado, responsável técnico, subcontratado. Tá bem claro, né? Eu sei que eu estou escrevendo bastante hoje, mas é importante mesmo a gente entender todas as minúcias da lei. E claro, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento dos bens a ela necessários, ou seja, necessários ao projeto básico ou ao projeto executivo, claro. Avante. Quem ainda não pode participar? Ó, pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar dela, né? De dela participar, em decorrência de sanção que lhe foi imposta. A gente vai estudar as sanções depois. 4, inciso 4. Quem não pode participar da licitação? Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, contábil, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil. Quer dizer, qualquer vínculo jurídico, né? Se não é trabalhista, é civil. Se não é civil, é trabalhista. Difícil encontrar outra coisa aí, né? Aí tem vínculo econômico e financeiro. Então, qualquer tipo de vínculo jurídico, né? Qualquer negócio jurídico entra aí. Qualquer ato jurídico entra aí. Então, aquele que mantenha vínculo jurídico, a gente pode colocar assim, né? Jurídico. Então, ó, mudando aqui, ó. Aquele que mantenha vínculo jurídico, lato sensu, né? De várias naturezas, com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com o agente público que desempenhe função na licitação. Por exemplo, aquele que mantém vínculo jurídico com alguém que compõe a comissão de licitação, agora a comissão de contratação, né? Ou ainda atue na fiscalização ou na gestão do contrato. E claro, parente, né? Ou que deles
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral por afinidade, até o 3º grau, cuidado com isso, 4º grau não entra, 4º grau, por exemplo, primo não entra, primo é colateral de 4º grau, não entra, devendo a proibição constar expressamente do edital de licitação. Olha, sinceramente, a legislação aqui, ela tem boas intenções, tá? Mas essa parte em si seria dispensável. Talvez a ideia do legislador seja, olha, avisa no edital para não ter problema, né? Ou para deixar ainda mais claro. Mas aqui, a contrário senso, parece que se não constar do edital não tem problema. O que o legislador está falando é, o edital, ato jurídico que é, nesse tanto, ele é vinculado. Então, é obrigação do administrador inserir a informação no edital, segundo a qual é proibido contratar cônjuge, parente até 3º grau, inclusive, por exemplo, tá? Aí fica mais claro. Então, aí fica mais claro. Enfim, uma redação perigosa aqui, né? Vou até mudar aqui, botar um itálicozinho aí. Certo? Avante. Quem não pode participar? Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei 6.404 de 76, concorrendo entre si. A Lei 6.404 é a lei de SAs, né? Então, vamos grifar só o seguinte, ó, controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da lei de sociedade anônima, concorrendo entre si, tá? Beleza. Então, a subsidiária de uma SA não pode concorrer com a SA Master, né? Não faz o menor sentido mesmo, não faria sentido. Inciso 6º. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, então, ó, pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil. Então, ó, tenha sido condenado judicialmente. Implícito, tem que ter coisa julgada, com trânsito em julgado. Por o quê? Exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas à de escravos, às de escravo, né, mudando aqui o linguajar. Estou tentando fazer as cores didáticas aqui, tá, pessoal, para ajudá-los. Ou ainda, né, por contratação de adolescentes em casos vedados pela legislação trabalhista. Então, bastante abrangente. Para grifar o que é mais importante, então, ó, trabalho infantil, escravidão, adolescente em casos vedados pela lei do trabalho, pela lei trabalhista. Esse amarelo aqui ficou ruim, né? Vamos mudar, vou pegar uma cor melhor. É que eu já usei roxo, vermelho, quero pegar algo diferente agora. Ah, um amarelo mais escuro aí, tá. Ok? Avante. O impedimento, parágrafo 1º agora. O impedimento de que trata o inciso 3º do artigo, então aquele pessoa física ou jurídica que se encontra ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de uma sanção que lhe tenha sido imposta, será também aplicado ao licitante que atua em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. Então aqui a ideia é evitar fraude por submissão, né? A gente pode colocar assim. Então a ideia aqui é evitar, na verdade, fraude por subrogação. Eu me equivoquei, não é submissão. Eu queria falar de subrogação, né? Então, subrogação escondidinha, né? Em atos de passagem, enfim, de sucessão da personalidade jurídica, de compra de empresa, enfim. A ideia é fazer uma subrogação da sanção, né? Parágrafo 2º. A critério da administração exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa que se refere aos incisos 1 e 2 do caput do artigo, ou seja, autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, etc, etc. A gente já leu isso. E também empresa isoladamente em consórcio. Lembra aqueles casos? Responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo. A gente já leu isso, tá? Só coloquei aqui para lembrá-los. Então, a critério da administração, o autor desses projetos aí mencionados nos incisos 1 e 2 do caput, que a gente já leu, esses autores poderão participar do apoio de atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva dos agentes públicos do órgão da entidade. Então, a chefia continua com o Estado aqui, tá?
mas se o Estado quiser e se for interessante, ele pode assim agir. Parágrafo 3º. Equiparam-se os autores do projeto às empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Então, é encarar todo mundo da mesma forma, né? Parágrafo 4º. O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e do projeto executivo nos demais regimes de execução. Então, se o edital previu tudo, não tem problema. E esses conceitos aqui já foram trabalhados no artigo 5º da Lei de Licitações. Parágrafo 5º. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol das pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da lei. Claro, faz sentido, né? Artigo 15. A gente vai até o 17 hoje, né? Então, tá quase lá. Artigo 15. Salvo a vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, mas ela deverá observar algumas normas. Vamos lá então. Que normas são essas? Primeiro, comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. Então, comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados. Ó, comprovação de compromisso. Beleza. Segundo, indicação da empresa líder do consórcio, que vai ser responsável diante da administração. Então, tem que indicar a empresa líder desse consórcio. E para efeitos de relacionamento jurídico administrativo com a administração, com o Estado, ela será a representante, como se fosse a procuradora. 3. Admissão para efeito de habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeiro do somatório dos valores de cada consorciado. Ó, isso é interessante, uma vantagem do consórcio, né? Ó, vamos lá, admissão para efeito da habilitação técnica do somatório dos quantitativos de cada consorciado. Olha, a pessoa jurídica C fez 40 obras, a D fez 50 e a A fez 90. Pode somar tudo. E também, para efeito de habilitação econômico-financeiro, o somatório dos valores de cada consorciado. Cada consorciado são 4 consorciados, cada um com 25 milhões. O poder econômico ali seria de 100 milhões, tá? Essa é a ideia. 4. Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada. Pô, senão ela se consorcia com todo mundo, com todos os concorrentes, e aí de algum modo ela vai ganhar, né? Então, não dá. 5. Responsabilidade solidária, ó que interessante, dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Então, o consórcio tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens é a responsabilização solidária. Todo mundo é visto como um só. Parágrafo 1º. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido do licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Então, por exemplo, o edital exige 100. O licitante individual, se comprovar 100, já serve. Agora, o edital pode fazer uma margem. Olha, se for consórcio, eu quero 110. Ou, se for consórcio, eu quero 130. Tá? Só que aí tem que estar no edital e, se não for de 10 a 30, cabe justificação para ser 0, né? Aí fica bem aberto, é um ato discricionário. Mas tem que ser de 10 a 30 em regra. Parágrafo 2º. Esse acréscimo do parágrafo 1º não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de ME e EPP. Ó, isso é interessante. Então, não se aplica nem para ME e nem para EPP. Então, se 10 MEs se juntarem e formarem um consórcio que resulte em 10 milhões de reais, e o edital prever 10 milhões de reais e impor aquela margem de 10%, a administração não pode exigir desse consórcio de ME ou de EPP, eu falei 10 milhões, não pode exigir os 11 milhões. Então, não se aplica. Para elas é ineficaz a exigência. Parágrafo 3º. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio. Então, antes de fazer o contrato, ele já tem que regularizar a personalidade jurídica do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do caput deste artigo, que é aquele que fala comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio. Já tem que haver, no mínimo, promessa de contratar, para não dar zebra, né?
Parágrafo 4º. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer um limite máximo para o número de empresas consorciadas. Olha, no máximo aqui 3 consorciados, por exemplo, né? Mas tem que ter uma justificativa técnica. Parágrafo 5º. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui no mínimo os mesmos quantitativos para o efeito da habilitação lá do edital, né? Habilitação técnica, e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo solicitatório que originou o contrato. O mais importante é isso aqui, ó. Tem que ser expressamente autorizada, porque senão é uma forma de burlar a lei, né? Então, o Zezinho ganha, aí aparece o Beltrano depois, tô entrando no lugar do Zezinho. Aí é uma forma de ganhar a licitação às avessas, né? Artigo 16, indo já para o penúltimo dispositivo de hoje. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar da licitação quando, número 1, a constituição e funcionamento da cooperativa observarem, vamos colocar assim, observarem as leis da cooperativa, que são várias. Algumas delas estão aí, tá? Então, observarem as regras. Basta isso. Da legislação. Pronto. 2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. 3. Qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado à administração indicar nominalmente pessoas, porque aí ela estaria pinçando a parte contratante. Isso pode dar uma zebra. Olha, eu não gosto dessa ideia aqui não, mas vamos que vamos. 4. O objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 12.690, a serviços especializados do objeto social da cooperativa a serem executados de forma complementar à sua atuação. Marcelo, eu não estudo essas leis, é complicado. Olha, pessoal, para fins de concurso público e para fins de lei de licitações, não precisa aprofundar aqui, tá? Por experiência própria. Basta saber que tem uma previsão aí envolvendo cooperativa, o ato cooperativo. Agora, entender uma teoria geral das cooperativas, não é necessário, tá? Basta saber que tem isso aqui. Artigo 17, o último de hoje, ó, já tem algumas cores aqui, não é à toa, já planejei isso antes, ó. Artigo 17, o processo de licitação observará as seguintes fases, em sequência. Então, nós temos aqui uma sequência. Primeira sequência é a preparatória. Segunda sequência é a divulgação do edital de licitação. Terceira sequência é de apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Quarta é a sequência de julgamento. 5 é a de habilitação. 6 é a recursal. E a 7ª é de homologação. Aqui já chama atenção o seguinte. O artigo 17 consagra uma tendência da licitação já verificada desde o pregão. A famosa inversão de fases. Então agora acabou essa ideia de que só o pregão inverte fases, né? Então, ó, a habilitação ficou para o final. Antes, primeiro habilitava, né? Era um absurdo. Então, joga a habilitação para o final. Primeiro julga, depois habilita. Faz muito mais sentido, né? Faz muito mais sentido. Mas, ó, a sequência é essa, de 1 a 7. Eu coloquei algumas cores, mas eu vou tirar, tá? Tira aqui, foi só para... Tá. Ó, tem duas sequências aqui, então, estão em vermelho. Vamos aumentar. Então, aumentar aqui, ó. Tem duas em vermelho e uma em laranja. Vamos lá, então. Vamos entender por quê. Parágrafo 1º. A fase referida no inciso 5 do caput, o inciso 5º é a fase de habilitação. Então, na fase de habilitação, mediante ato motivado com explicação dos benefícios decorrentes, então é possível, com um ato motivado e com explicação dos benefícios, essa fase poderá anteceder as fases dos incisos 3 e 4. Ou seja, pode haver uma inversão de fases por ato motivado da administração. Ou seja, antes da apresentação de propostas e lances e antes do julgamento. Então, é possível inversão de fases. Ainda é possível. A inversão da moda antiga, né? Ou seja, primeiro habilitar e depois apresentar propostas e julgar. Mas isso tem que ser por ato motivado e com explicação dos benefícios. E olha, é difícil pensar um caso que traga algum benefício aqui. Difícil pensar, tá? Eu não consigo dar um exemplo agora. Mas tem que ser motivado e tem que explicitar os benefícios, daí decorrentes.
E tem que estar, claro, expressamente previsto no edital de licitação. Tá? Parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. Tá, ok. Admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em vídeo. Áudio e vídeo. Ótimo para fazer controle da licitação, né? Parágrafo 3º. Desde que previsto no edital, na fase lá do inciso 4, que é a fase de julgamento. Então, na fase de julgamento, o órgão ou entidade licitante poderá, então, a parte licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras. Olha que interessante. Então, mediante homologação de amostras, exame de conformidade, eu queria mudar a cor aqui, na verdade, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração. Olha que é discricionário, hein? De modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Então, tem que estar no edital. Se tiver, a administração pode, antes, ou melhor, durante o julgamento, fazer alguns testes, né? Sentir a febre, ver se de fato é isso, né? Que a pessoa está oferecendo ali. Uma coisa é estar no papel, outra coisa é você experimentar. Então aqui é interessante, aqui o legislador dá o gozo de um test drive para a administração. A gente pode até chamar isso. Ó, test drive. Pensa assim, tá? Coloca no seu Vadmecum assim. É um test drive. Test drive para a administração. Só que tem que estar no edital. É possível test drive, mas tem que estar no edital. Essa é a ideia. Parágrafo 4º. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar, como condição de validade e de eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Ok. Parágrafo 5º. Na hipótese excepcional de sua delicitação sob a forma presencial a que se refere o parágrafo 2º, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório. Enfim, se é presencial ou virtual, não importa. Tem que gravar e tem que juntar nos autos. Certo? Parágrafo 6º. É o último. A administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o INMetro. Então, a administração poderá exigir certificação de alguma organização acreditada pelo INMetro como condição para aceitar ou para aceitação de estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos, conclusão de fases ou de objetos de contratos, né? E 3, material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Então, pessoal, é isso, ó, 43 minutinhos. Hoje eu reconheço que a lei andou bem, né? A lei aqui foi bem escrita, né? A gente critica o legislador, mas quando tem coisa boa, a gente tem que elogiar. E hoje eu vi coisas boas. Essa ideia do test drive aqui eu achei genial. Parece bobinho, mas é muito importante que a administração tenha essa faculdade jurídica. Pessoal, é isso aí. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.